Você já parou para pensar que talvez o maior segredo do universo não esteja em planetas distantes ou em buracos negros insondáveis, mas em pequenas pedras vagando solitárias pelo espaço, carregando mensagens silenciosas de lugares que nunca vimos? Na madrugada de 1º de julho de 2025, esse pensamento deixou de ser apenas filosofia. No alto dos Andes chilenos, os observatórios que vigiam o céu registraram algo diferente. Um objeto vindo do nada, uma sombra riscando o infinito. Ele foi batizado de Atlas, mas rapidamente ganhou outro nome, 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar já encontrado pela humanidade. O primeiro foi o misterioso Oumuamua, em 2017. O segundo, o cometa Borisov, em 2019. Mas o Atlas não parecia querer seguir o roteiro natural. A princípio, todos acreditaram que se tratava de apenas mais um cometa. Mas logo, os dados começaram a desafiar a lógica. Sua velocidade não diminuía como deveria, sua trajetória parecia guiada, quase intencional. E então veio o detalhe mais perturbador: ele estava se fragmentando. Não como outros cometas que se partem em pedaços grandes ao se aproximarem do Sol, o Atlas estava descascando. Pequenos fragmentos se soltavam continuamente da sua superfície, como se fosse feito de camadas frágeis e mal coladas. Era como assistir uma estrutura se desfazer lentamente diante de nós. Os cientistas correram para analisar o objeto com os instrumentos mais avançados e descobriram algo ainda mais enigmático. Sua cauda de gás era quase invisível. Fraca demais, fantasmagórica, incapaz de justificar o movimento que ele apresentava. E mesmo assim, ele estava acelerando. Ganhava impulso como se fosse empurrado por um motor invisível. A equação não fechava. Era como observar um carro acelerando sem combustível, sem fumaça e sem barulho. Um motor oculto, um impulso fantasma. Ou então é um carro elétrico, uma nave elétrica. E aqui, inevitavelmente, a memória coletiva voltou ao ano de 2017. Porque esse era exatamente o mesmo comportamento que transformou o Oumuamua em uma lenda científica. A aparição de um segundo objeto com características tão semelhantes muda tudo. Não estamos mais diante de um acaso, estamos diante de um padrão. E quando o cosmos repete um padrão, é porque existe uma regra que ainda não entendemos. Isso deixou os cientistas diante de duas opções. A primeira, aceitar que existe uma nova classe de corpos celestes, exóticos e imprevisíveis, que desafiam tudo o que sabemos sobre astronomia. E a segunda, considerar a hipótese de que estamos observando tecnologia alienígena. Entre as hipóteses naturais, surgiu a dos chamados cometas invisíveis. A ideia é que eles poderiam ser feitos de gelo de hidrogênio ou nitrogênio. Quando o Sol aquecesse esse gelo, ele evaporaria, gerando um empurrão que vemos, mas sem produzir a cauda brilhante que esperamos de um cometa normal. Mas há um problema sério com essa explicação. Se o universo realmente produz esse tipo de objeto em larga escala, como? De onde vêm esses fragmentos estranhos? Por que seriam lançados pelo espaço interestelar com tanta frequência? Nossas teorias atuais sobre a formação de planetas e sistemas solares simplesmente não explicam isso. Do outro lado do debate, a hipótese artificial ganhou força. O físico Avi Loeb e outros cientistas defendem que a aceleração sem cauda é a aceleração perfeita de uma vela solar. Imagine uma fina folha de material projetada para capturar a luz de uma estrela e viajar pelo espaço como uma embarcação cósmica. Nesse cenário, o 3I Atlas poderia não ser um cometa,
mas sim um artefato tecnológico, um pedaço de navegação interestelar perdida, desgastada pelo tempo, descansando como um navio antigo apodrecendo em mar aberto. Talvez um fragmento de uma frota inteira, talvez parte de uma rede de sondas lançadas por uma civilização distante, espalhadas como garrafas lançadas ao mar, cruzando as estrelas em busca de mundos a serem observados. Se for natural, estamos descobrindo uma classe completamente nova de objetos celestes. Se for artificial, estamos diante da primeira evidência material de outra civilização no universo. De qualquer forma, a solidão cósmica nos acompanhou durante milênios e está se desfazendo. E isso é ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Porque se não estamos sozinhos, precisamos encarar a pergunta inevitável: quem são eles? Durante séculos, olhamos para o céu como navegadores perdidos em um oceano sem fim. Cada estrela era uma ilha distante, inalcançável, isolada em sua própria solidão. Mas a descoberta do 3i Atlas está nos forçando a aceitar uma verdade incômoda. Os sistemas solares não são fortalezas isoladas. Elas são partes de um grande ecossistema galáctico, trocando fragmentos, poeira, rochas e talvez tecnologias. Se o Oumuamua foi a primeira garrafa misteriosa encontrada em nossa praia cósmica, o Atlas é a confirmação de que essa corrente é constante, e com os novos instrumentos que temos hoje, essa corrente está prestes a se tornar uma inundação. No Chile, o Observatório Vera Rubin já está em operação. Não é apenas um telescópio, é uma rede de rastro cósmica, vasculhando o céu inteiro a cada poucas noites. O que antes era sorte, agora será rotina. Não mais um objeto interestelar a cada década, mas dezenas por ano. Prepare-se para viver em um tempo em que a previsão do tempo dirá: além da chuva e do vento, um novo visitante interestelar acaba de ser detectado. Isso muda tudo, porque com cada novo objeto, o dilema se repete. Estamos olhando para um fenômeno natural, desconhecido, ou para os destroços de uma civilização perdida? Se forem naturais, a revelação já é imensa. Significa que os sistemas solares trocam matéria o tempo todo. Significa que a poeira de uma estrela morta a 1000 anos-luz pode estar caindo, neste exato momento, na nossa atmosfera. Somos feitos do universo, mas também estamos em constante diálogo com ele. Agora, imagine que apenas um desses objetos se revela artificial. Basta um para que toda a história da humanidade se divida em antes e depois. Antes, a Era da Solidão, em que nos víamos como os únicos capazes de pensar, sonhar e construir. Depois, a Era da Vizinhança Cósmica, em que descobrimos que não somos o centro de nada, apenas mais uma casa em um bairro interestelar repleto de vida. Nesse dia, nossas religiões, nossas guerras e nossas certezas parecerão preocupações de uma tribo isolada que acaba de ver um transatlântico surgir no horizonte. A solidão existencial dará lugar à ansiedade existencial. Não seremos mais os únicos e talvez teremos que encarar a dura possibilidade de que para eles não somos tão especiais assim. Nós que vivemos neste momento podemos ser a última geração de humanos a experimentar a sensação de um universo vazio. As crianças que nascem hoje crescerão em um mundo que sabe que não está isolado. Um mundo que recebe regularmente mensagens silenciosas vindas de outras estrelas. Um mundo em que o estranho se torna familiar e o extraordinário cotidiano. O 3i Atlas, seja ele um acaso da natureza ou um fragmento de tecnologia, é apenas o mensageiro dessa nova era. E no fundo, a questão que ele nos deixa não é apenas o que ele é,
mas sim, estamos preparados para o que vem a seguir? Porque não é mais uma questão de se novos enigmas vão surgir, eles já estão a caminho. É uma questão de quando um deles trará a resposta que mudará para sempre o significado de ser humano. O Oumuamua abriu a porta. O Atlas a escancarou e agora nada pode pará-la. A era da espera acabou. A era da recepção chegou. Se essa história te deixou tão intrigado quanto a mim, deixe o seu like para fortalecer o canal e se inscreve, porque aqui você sempre vai encontrar as crônicas mais misteriosas do universo. E não para por aqui, tem outro vídeo aparecendo na sua tela agora. Clica nele e vem descobrir o infinito comigo. Até lá!